Todos, agradecendo a presença Valente. Márcia, a gente já se encontrou em algumas lives por aí. Márcia Valente está desejando um excelente trabalho, né, ao professor Severino e ao Álvaro, o grupo Recanto da Prece, que está transmitindo ao vivo, simultaneamente, o trabalho dessa noite. Agradecemos a confiança dos nossos irmãos Campo Grande. Bom, vamos começar o trabalho apresentando um pouco a história de Álvaro e do professor Severino. Uma das coisas que eu estou adorando dessas lives é a possibilidade de realizar alguns sonhos. E trazer o professor Severino Celestino era um desses sonhos que eu acalentava dentro de mim, né? E hoje eu estou fazendo isso uma realidade. Mas vamos falar um pouco de Álvaro Monderrai. Expositor espírita, estudioso da doutrina, estudioso do Evangelho Antigo, do Evangelho e do Antigo Testamento, fala com influência o hebraico, entre outras línguas, né? E obteve anos de preparo e de estudo das leis e costumes judaicos em Israel. Busca expor a união dos conhecimentos de interpretação dos textos bíblicos, associando a sabedoria do povo judeu junto com o Evangelho, sempre à luz da doutrina espírita. Realiza palestras tanto no Brasil como no exterior. Ele também é divulgador e coordenador da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteira. Professor Severino Celestino é espírita e presidente do Núcleo Espírita Bom Samaritano em João Pessoa, pós-doutor em Ciências das Religiões e fundador do curso de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba e professor titular da Universidade Federal da Paraíba no curso de Odontologia. Também professor de Judaísmo e Cristianismo Primitivo no curso de Ciências das Religiões da Universidade Federal do mesmo estado. Alguns de seus livros, analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte, o Evangelho e o Cristianismo Primitivo, pelos caminhos de Paulo de Tarso, Jesus, o Messias das Nações. Antes de começarmos o trabalho, eu gostaria de chamar a Adriana para fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Muita saudade de vocês. Como todos sabem, eu costumo cantar, né? Quando a gente tem as nossas palestras. E hoje eu vou fazer a oração de São Francisco para vocês, a capela, tá? Podem me acompanhar mentalmente, por favor. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz. E dando sequência a mais um encontro do perfume dos ensinamentos de Paulo de Tarso. Hoje, Epístola aos Hebreus, Auro Moderrai e Severino Celestino. Com vocês, boa noite e um bom trabalho. Olá, uma ótima noite a todos que nos assistem aqui pelo YouTube, no Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Jequié, pelo Recanto da Prece, nossos amigos queridos do Mato Grosso do Sul. Uma ótima noite, professor Severino Celestino. Mais uma vez, que alegria estar aqui com o senhor. Alegria nossa, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez pelo honroso convite. E Jesus, Paulo, nos une nesta noite. Vamos aproveitar e agradecer a ele pela oportunidade que nos é dada de trazer à baila algumas pontuações em torno de uma das suas mais controversas, mas agradecendo a ele, aos irmãos que estão sintonizados conosco, Carlos Santos e Dona Bete, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, às nossas amigas de São Paulo, Wanda e Márcia, aos amigos do Bom Samaritano, que sempre estão sintonizados conosco, a minha esposa, Maria das Graças, e a você, querido, pelo honroso convite, que nos coloca mais uma vez para recordar a minha vida, as minhas ligações com a história de Paulo, com a minha teologia católica, com o meu seminário dos anos 60, quando estudávamos essas cartas de Paulo, e ao meu professor Valmor da Silva, de Goiânia, da Pontifícia Universidade Católica. Ele também tem um trabalho muito interessante sobre as cartas de Paulo. O nosso Antônio César Perry, ex-presidente da FEB, também tem alguns trabalhos nessa área, as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Eusébio de Cesaré, um dos patrísticos, que tem muita colaboração, nos traz. Russell Champlin e Robertson, o grande escocês, que traz também muitas informações sobre isso. E nós esperamos que, ao terminar esse nosso bate-papo fraterno e voltados para levantar pontos sobre a carta de Paulo aos Hebreus, que a gente não sabe se é de Paulo, e que também ninguém tem prova que foram os Hebreus, então aí começa já uma certa polêmica. Então, meu irmão, eu estou muito feliz, agradecido a Deus por essa oportunidade, e a você e a Mônica, que tem, por seu intermédio, nos dado esse momento e essa oportunidade de estarmos reunidos com esse objetivo. Muito obrigado, professor. Eu vou fazer uma pequena introduçãozinha e a gente vai colocar aqui vários pontos que acho que a gente não vai dar respostas, né, professor? A gente vai deixar a pulga atrás da orelha do pessoal e cada um... fazer como Cristo fazia, não dar a resposta, fazer outra pergunta, não é, Álvaro? Exato. Essa é a filosofia judaica, é essa, né? A gente não dá a resposta, faz outra pergunta em cima da pergunta que nos fizeram. E eu acho que esse é o grande desafio da gente falar da carta de Paulo aos Hebreus, porque efetivamente, na grandiosidade desse espírito de Paulo, a gente até comentou no último seminário, na Epístola aos Romanos, que Paulo, somando todos os seus escritos, ele não tem mais do que 80 páginas. Aproximadamente 80 páginas. Mas dos autores da antiguidade, ele é o autor que mais recebe monografias, que mais recebe trabalhos, publicações de livros, de todos os trabalhos. E isso
já demonstra a grandiosidade desse espírito. O desafio que a gente vai encontrar aqui na carta aos Hebreus é um desafio um pouco mais específico, porque a gente encontra Paulo como um homem, como falamos no último seminário aqui no SEAC de Jequié, na semana passada, nós já colocamos Paulo como um homem que caminha em 3 mundos. Ele caminha perfeitamente no mundo romano, conhece a filosofia grega, e Paulo é mestre, doutor da lei do povo de Israel. E aqui, a carta tem um importante destinatário, os hebreus. Então, quando Paulo escreve a epístola, ele se utiliza desse estilo literário, que é épico na história da antiguidade, da humanidade, principalmente dentro do Império Romano. Ele se utiliza do estilo literário carta em 2 momentos. Qual? No princípio e no fim. E ao meio dessa exortação, ele já não se utiliza do estilo literário carta. Ele faz uma explanação midrástica. O que é uma explanação midrástica? Ele faz uma explanação rabínica, onde ele vai levantar uma série de pontos do Antigo Testamento. E eu costumo dizer assim, professor, o Antigo Testamento, ele não foi escrito, vamos dizer, para que o mundo pudesse entender com facilidade. Ele foi escrito para que os judeus, para que os hebreus pudessem entender. Eu tenho uma amiga, grande estudiosa, teóloga, doutora, professora Aila Pinheiro. Nossa amiga querida, que inclusive tem um trabalho maravilhoso. Ela tem doutorado em Carta de Paulo aos Hebreus e mestrado com ênfase em cultura judaica, ênfase em tradição judaica. Por quê? Ela costuma falar assim, olha, a gente tenta entender o Antigo Testamento, mas quem entende mesmo são os judeus. Então a gente fica pensando condições para entender isso com mais propriedade. Paulo aqui, ele vai se utilizar de todos esses contextos, conceitos, aquilo que Emmanuel vem chamar de estrutura arquitetônica textual. Eles colocam uma série de palavras que presume, sendo o destinatário já um judeu, presume que ele tenha pleno conhecimento. Então, Álvaro, se eu pegar um judeu nos dias de hoje dessa carta de Paulo, ele vai entender? Muito difícil. Ele vai entender apenas se ele tiver um exímio conhecimento dos rituais que se passavam no Templo de Jerusalém, de como ocorriam os rituais do Templo de Jerusalém. Um judeu ortodoxo, observante à lei, estudioso, ele vai ter mais facilidade para compreender pontos que são chave nessa explanação, nessa carta que Paulo vem trazer para nós. Um dos pontos interessantes, professor Celestino, que eu coloco aqui, que eu aponto nesse momento, é porque a carta não é chamada de carta aos judeus, mas ela é chamada de carta aos hebreus. E ela aqui vai ter uma conexão com o que Emmanuel traz para nós no livro Paulo e Estevão. Porque os hebreus, Paulo se utiliza dessa denominação, desse destinatário da carta, e não os judeus, porque esse período que Paulo está visando na carta é um período de peregrinação do povo de Israel dentro do deserto. Ele está falando da escravidão. Qual escravidão? Da escravidão no Egito. A escravidão não física do povo de Israel, mas a escravidão dos nossos espíritos, as nossas paixões humanas. Ele vai falar dessa saída da Páscoa judaica, do Pêssar, dessa libertação dos vícios. E quando a gente tem muita força de vontade e a gente encontra Deus, metaforicamente falando, ao sairmos do nosso Egito pessoal, a gente vai cair aonde? A gente vai cair no deserto. A gente não cai direto na terra prometida. A gente cai no deserto e o povo de Israel vai caminhar 40 anos no deserto. E o deserto aqui simboliza a introspecção. Significa
que da mesma forma que Paulo, quando tem o seu encontro com o Cristo, ele vai para o deserto de Palmira, ele vai para o oásis de Dan, o povo de Israel, quando sai do Egito, ele então vai encontrar, após os 10 mandamentos, a conexão com o divino, uma reforma moral no íntimo, uma reforma moral dentro, uma perspectiva de uma reforma moral na atmosfera psíquica da humanidade, nós iríamos encontrar não imediatamente a Terra Prometida, mas 40 anos caminhando no deserto. E o que é o deserto? É um lugar que você anda, 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 e tudo que você espera são as mínimas condições para que você possa viver. O deserto da sede de água viva do Evangelho. O deserto é aquele momento que você já percebeu que nada no mundo material mais pode te saciar. E aquilo que você busca é a terra prometida. E naquele momento, é você e Deus. É você aprendendo com você mesmo, caminhando cada dia com o máximo esforço e contando com todas as bênçãos que Deus envia ao povo de Israel quando caminhava no deserto. E é interessante que quando a gente encontra no livro Paulo e Estevão, e eu vou fazer a leitura e explicar essa conexão, quando a gente encontra no livro Paulo e Estevão, Gamaliel explicando a Terra Prometida. Então, por que eu estou falando carta aos Hebreus? Porque os judeus já estão circunscritos ao período onde existe a divisão do Reino do Norte com o Reino do Sul, o Reino de Israel com o Reino de Judá. Então, Paulo está trazendo uma referência anterior a essa. Anterior, uma perspectiva anterior a essa. Dentro da exortação, não estou dizendo aqui, intitulando a carta por Paulo, mas eu estou dando um resumo do que seria parte da exortação de Paulo. E o que vai dizer para nós Gamaliel para Paulo de Tarso? Ele vai dizer o seguinte: nas minhas reflexões solitárias, Gamaliel, refletindo um mestre da Torá, um dos maiores sábios da sua época, ele era neto de Hilelo, que é apontado no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, como ministro das relações sociológicas do orbe. Ou seja, ele foi criado aos pés de Hilelo, aprendeu Torá, aprendeu o Antigo Testamento com Hilelo. Ele vai falar, olha, nas minhas solitárias reflexões, eu cheguei à conclusão que a Terra Prometida, nas divinas revelações, é o Evangelho do Cristo em Jesus. Ele tira a Terra Prometida de um estado físico e ele coloca como sendo o Evangelho. E a meditação sugere comparações profundas. E ele vai trazer aqui a ideia de Josué e Calebe. Para quem não entende de Antigo Testamento, isso passa batido. Fala, peraí, é uma relação da Terra Prometida com o Evangelho? E quem é Josué e Calebe, as dificuldades que o povo de Israel encontra? Então eu vou contar para vocês, quem ainda não conhece a história. Conta que Moisés chega próximo a Canaã e ele, então, decide enviar 12 espiões. Ele pega um de cada tribo de Israel e ele fala, olha, eu vou mandar um homem. Agora aqui esse homem, quando a gente traduz no hebraico moderno, anashim, significa homens, pessoas. Mas quando a gente vai para o hebraico bíblico, a gente não está falando em simplesmente pessoas, mas a gente está falando em pessoas virtuosas. Ou seja, Moisés, um grande médium, um homem de uma moral extremamente elevada, escolhendo 12 pessoas consideradas para ele virtuosas. Não eram qualquer homens, eram pessoas especiais. E então ele manda com que eles adentrem e tragam notícias do que vai ser a Terra Prometida. Até o Midrash conta para nós que Moisés não tinha dúvida, ele confiava na promessa de Deus a Abraão, que está lá em Gênesis, mas o povo queria que ele enviasse, então ele resolve enviar.
esses Meraglaim, esses espiões. Quando os espiões voltam, 10 desses espiões decidem falar o seguinte. Falam, olha, gente, o negócio é o seguinte, a terra lá é uma terra de epidemias, é uma terra de gigantes. A gente nunca vai conseguir vencer os povos que estão lá, eles são gigantes, eles vão destruir a gente. 10 deles falam isso, mas 2 homens, chamado Yoshua e Caleb, vão dizer diferente. Eles vão falar, a terra prometida é uma terra que emana leite e mel. Que emana leite e mel. E ele fortalece a ideia de que o povo devia adentrar. Então vamos fazer uma reflexão aqui. Por que é que 10 homens virtuosos, moralmente em uma boa condição, iriam mentir a todo o povo de Israel e iriam mentir a Moisés? E é aqui que está a chave do que Gamaliel entende por evangelho. O livro Paulo e Estevão deixa claro que Gamaliel, ele compreende o evangelho do Cristo. Ele apenas não toma uma posição pública contra isso, mas no seu coração, ele aceita o evangelho. E ele está dizendo assim, Paulo, meu filho, a terra prometida foi anunciada a Deus, por Deus, a todos. Mas dos 12 homens, representando cada uma das tribos de Israel, apenas 2 aceitaram. Então, as verdades do evangelho, elas podem ser compreensivas a todos, mas não será todo o povo de Israel que vai colocar essas e vai internalizar essas verdades do evangelho, essa condição de adentrar a terra prometida, da mesma forma que aconteceu no passado, como descrito na Torá. Então ele está dizendo assim, Paulo, faça o seu trabalho, mas não espere que todo o povo de Israel vá aceitar Jesus como Messias e conceber o evangelho como uma verdade. Os que aceitarem, estes sim serão os verdadeiros virtuosos, os homens de bem. E aqueles que não aceitarem, eles têm o seu propósito. Não é uma condenação, respeita-se o tempo. Respeita-se o tempo. E aceitar o evangelho não é converter-se ao cristianismo, mas é aceitar as leis divinas dentro de uma condição, dentro de uma plenitude muito alta, muito grande. Então, por que é que esses 10 homens, para a gente entender por que Paulo está escrevendo essa carta aos Hebreus, por que é que esses homens mentiram? Então, conta-nos os grandes intérpretes, exegetas, sábios do judaísmo, que eles não falaram a verdade para Moisés. Uma das razões é que eles tinham medo da condição, da convivência espinhosa com os cananitas. Tinham medo das guerras que eles teriam que realizar para conquistar a terra prometida. Eles tinham medo de sair do deserto, de onde caía maná, todos os dias, com exceção do sábado, que na sexta caía 2 porções, caía maná do céu, e você não tinha que trabalhar. E você tinha o tabernáculo e a Sheriná junto com o povo de Israel, e você tinha nuvens, e você tinha água, você tinha tudo. Agora você deixar de andar no deserto, assistido por Deus, para ter que então partir em seus esforços próprios dentro do seu espírito, aqui é a metáfora, e você viver com as suas imperfeições e ter que trabalhar elas a fundo, porque o evangelho a gente pode até não fazer por milênios, mas o evangelho cobra reforma íntima profunda nos nossos corações. Então, o que Gamaliel está falando para Saulo, para Paulo, é o seguinte: olha, a responsabilidade do evangelho é grande. Alguns vão aceitar, outros ainda não. Outros ainda não. Mas continue o seu trabalho. Então, a proposta de Paulo é conduzir, escrever a judeus, a irmãos de humanidade, e aí Emmanuel vai contar para nós que Paulo escreve essa carta no livro Paulo e Estevão, ele escreve essa carta em lágrimas, sozinho. Essa carta, segundo Emmanuel,
E aqui é importante a gente ouvir os dois lados da moeda, e o professor, eu vou pedir para ele explicar a questão acadêmica da carta, porque a gente tem que saber o ponto acadêmico e o que Emmanuel diz, para que a gente não se torne fundamentalista, para que a gente não vá conversar com um evangélico, com um católico, e a gente fala, não, mas Emmanuel está dizendo isso. Ele não sabe quem é Emmanuel. Então a gente entende, aprofunda através disso nos nossos corações, mas a gente tem o conhecimento acadêmico para que a gente não se torne fundamentalista. Então, Emmanuel vai dizer que Paulo escrevia essa carta em prantos, com todo o seu coração. Então, segundo Emmanuel, essa é a única carta que Paulo escreve sozinho. Mas, segundo o meio acadêmico, vão dizer que a carta foi escrita por Barnabé, por Tiago, vão dizer que foi por Apolo, por Prisca, por Áquila, por um monte de gente, todo mundo menos Paulo. A igreja do Ocidente, do Oriente, ela aceita essa carta há longos tempos como sendo de Paulo, mas a igreja do Ocidente, católica apostólica romana, não aceita. Então, eu vou pedir para o professor explicar para nós, fazer um embasamento de Paulo legal, para depois a gente pular para outra parte da carta. E o que eu vou dizer aqui é que o propósito de Paulo é guiar os corações do povo de Israel para a terra prometida, que lhe foi explicada por Gamaliel, para o evangelho. E isso ele vai fazer de uma forma onde ele traz a mensagem da fé, da esperança, como uma mensagem central dessa carta. E aqui é a todos, porque aqueles que não eram cristãos, não tinham adotado a fé em Cristo, vamos assim dizer, esses judeus viviam dias tormentosos de julgo do Império Romano. E eles estavam agravados porque no ano 66 começa uma revolta do povo de Israel contra os romanos. E os que tinham aceitado, como nos mostra o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, eles se perguntavam, quando é que Jesus volta para restaurar o seu reino? Quando é que vem o Consolador prometido? Está lá nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Então, para esses que se questionavam, Paulo dá uma mensagem: aguarde, espere, tenha fé, tenha ligação com Deus, tenha fé em Cristo. E assim chegará esse dia. E é engraçado, professor, que quando perguntavam para o Chico o que é o Espiritismo, ele falava, é Cristo de novo no meio do povo. É o Consolador prometido no meio de nós. Então, essa dúvida que o povo de Israel teve que aguardar por 2 milênios, a gente vive nos nossos dias. E essa é só uma introdução, carta aos Hebreus, dá para falar muito, né, professor? E eu vou passar para o senhor, porque senão fica um monólogo. Meu querido irmão Álvaro, realmente eu acho muito interessante que nós dois aqui, eu vou fazer assim, o papel do promotor das ideias de Paulo, porque meio acadêmico, eu trabalho na academia, e você fez uma colocação assim, aí muito, muito interessante. Quando nós montamos nosso curso de Ciência das Religiões, uma das exigências do curso é que não pudesse existir nas bibliografias da montagem do curso de Ciência das Religiões nenhuma obra psicografada, porque eles não aceitam a psicografia como ciência. E aí foi a nossa grande dificuldade de levar, embora para a nossa alegria, a codificação de Kardec entrou como obras sem conceitos. Mas as obras, psicografias, Chico Xavier e tudo, a gente conseguiu introduzir através exatamente das monografias, das teses de mestrado, doutorado, foi onde a gente pôde, e até na obra, na parte que nós lecionamos, trajetória do Espiritismo. Aí elas entram como referência, mas não para o curso, mas para aquela disciplina especificamente. Então, ainda há dentro do meio acadêmico, onde eu trabalho, eu que sou espírita, nós que somos espíritas, trabalhamos com esses pontos. A gente vive como aquela música de Gonzaguinha, que diz a um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente dizendo que não. É um choque entre o espiritual, entre a espiritualidade e a ciência. Ainda há isso, esperamos que isso
com o tempo, a própria ciência espírita possa ter penetração e vá diminuindo essa distância, que a verdadeira vida precisa saber que não é aqui. Se fosse, ninguém viajava para o outro lado. Então, nesse ponto, eu queria trazer aqui algumas reflexões dentro do que você começou a falar, a questão do deserto na vida do povo hebreu e do povo de Deus. Tem algumas curiosidades, você sabe. Moisés passou 40 anos no deserto para libertar, trazer o povo para Israel. Davi precisou ir para o deserto, fugindo de Saul, para compor um dos seus as suas maiores belas peças do Terrilim, que é o Salmo 23. A gente sabe, conhece a história dos essênios, que se rebelaram contra os sacerdotes em Jerusalém. Eles tinham um reduto em Jerusalém, mas fugiram de Jerusalém e foram para o deserto da Judéia, lá em Qumran, buscar a Deus no deserto. João, o Batista, começa a sua missão no deserto da Judéia. Jesus, identificado por João, continua no deserto e vai ao monte para uma reflexão por 40 dias e 40 noites. Então, há uma força muito grande. Porque o nosso Paulo, como você bem já falou aí, foi para o deserto, lá no oásis de Idã, e é onde ficou um tempo para começar a sua missão. E eu, trabalhando com os dois lados, graças a Deus, eu sufoco o meu lado espiritual e tenho que trabalhar com a área acadêmica, e é até bom porque você vai esclarecer o lado espiritual, e vou trabalhar com a área acadêmica. A gente sabe que Paulo de Tarso foi um judeu da tribo de Benjamim, chamado Saul, que acabou assistindo ou promovendo o apedrejamento de Estevão, e aí aquilo já foi uma providência do projeto de Jesus para fazer com que ele fosse a Damasco, e aí Jesus, através dessa trajetória, chamá-lo para o seu trajeto, para a sua missão. Quando eu cheguei em Tarso, na Cilícia, hoje ali perto da fronteira, aliás, Tarso já fica mais ou menos naquela região perto da Síria, já, porque dali a gente vai para Antioquia, e ali já fica a 50 quilômetros da fronteira da Síria. Então, quando a gente chega em Tarso, a gente encontra assim, uma história, por incrível que pareça, do Egito, de Roma e do próprio povo da Ásia Menor. Ali é uma confluência de 3 civilizações, porque ali aconteciam os encontros de Marco Antônio com Cleópatra. E há quem diga, até eu já vi, não sei se você já tomou conhecimento, os nossos queridos irmãos estão nos ouvindo, que a cidadania de Paulo veio porque ele nasceu em Tarso, e quem nasceu em Tarso, eu vi uma obra citado isso, era considerado cidadão romano pela jura de amor de Cleópatra com Marco Antônio, que eles tinham dito que qualquer um que nascesse na terra onde eles se amaram seria um cidadão romano. É lógico que isso é mais uma... Eu nunca acreditei nisso. O que eu sei é que a família os pais de Paulo, que vieram, inclusive, da Galileia, eles eram responsáveis. Tem obras aí hoje na Turquia que falam que eles eram responsáveis lá no grupo romano que se instalava naquela região, porque ali era um polo. Tarso era uma cidade acadêmica, tinha universidades ali, né? O grego imperava, Roma chega já depois, e diz que os pais de Paulo, eles eram tecelões ali, tinha fábrica de tecido, era quem servia todo o tecido para os soldados do Império Romano, e que Roma, por gratidão, lhe deu o título de cidadão romano, e é por isso que Paulo nasceu cidadão romano. Mas dali, ele pouco viveu, e vai a Jerusalém, ser discípulo de Gamaliel, como a gente sabe, e daí para frente, esse homem é escolhido por Jesus. Paulo de Tarso entra na nossa vida, na estrada de Damasco, mas a gente tem esse amor, eu particularmente tenho essa referência e esse amor a Paulo por causa de Jesus. Tudo que envolve Jesus nos dá força, nos dá reforço. E Paulo é aquele que eu diria escolhido pelo Cristo, não para ser discípulo, mas já para ser apóstolo. Ele já está pronto.
Eu até já conversei um pouco isso com você, mas porque você, na semana passada, eu assisti a sua bela conferência aí sobre a carta de Paulo aos Romanos, não foi isso? Acho que foi aos Romanos. E quando você falava, não é? Quando você falava das escolhas de Paulo, que foi chamado, né, especificamente escolhido, o cli, o vaso escolhido do alto, eu me lembrei de Jeremias, que Jeremias também foi escolhido por Deus, por Yahvé, para ser profeta das nações, antes mesmo de ser gerado no ventre materno. Então, foi, assim eu diria, na primeira revelação, o grande escolhido, o grande apóstolo de Deus foi Jeremias. Naquele momento, você sabe o quanto ele lamentou a indiferença do povo. E eu digo a você, eu acho que o trabalho que a Mônica está colocando em nossas mãos esta noite é um trabalho, assim, além de ser de grande complexidade, é uma honra para mim, e eu creio que para você também, mas é um trabalho difícil de secá-lo. Porque se você for analisar do ponto de vista espiritual, Emmanuel diz assim que o Velho Testamento é um repositório de símbolos que só os grandes mestres do judaísmo podem entendê-lo, explicá-lo em sua profundidade, porque ele acaba pertencendo ao Sod, né, que é o quarto nível de interpretação da Torá. Então, não é simples o que nos propomos, mas a gente está aqui aberto de coração para que a gente possa levantar as pessoas e entender. E Tarso, quando a gente entra em Tarso, que a gente visita o bairro judeu, que ainda está lá, a gente visita o poço, que chama o Poço de Paulo, que está lá no bairro antigo, a Judéia, da antiga Cilícia, a gente começa a receber as energias que o próprio Chico Xavier nos revelou, que todo o trabalho de Paulo que ele fez foi saudade de Jesus. E como nós temos assim uma grande saudade de Jesus, a gente se avora de falar de Paulo, porque ele foi realmente um cli ou um instrumento do alto assim inconfundível. Você veja que nós temos, depois dos evangelistas que se preocuparam em falar da história de Jesus e dos seus feitos, Paulo fala do seu amor, da convivência direta dele como um ser encarnado, mas assistido pelos Espíritos de Jesus e de Estevão. Isso, academicamente, não cabe na cabeça de ninguém, porque a dificuldade da academia é o seu limite, é aquilo que é colocado entre o material e o espiritual. E a gente começa, quando vai estudar uma carta como essa, que a gente lê Emmanuel, como você acabou de ler aí, a gente começa a ver o que a academia diz, que a carta de Paulo aos Hebreus representa, assim, um livro dos mais problemáticos em solução que se pode obter no seu entendimento é a Epístola aos Hebreus. A primeira coisa que você vai ver academicamente nessa situação, por que é que Paulo, em todas as suas cartas, ele se apresenta como servidor do Cristo, Paulo, apóstolo do Cristo. E na carta aos Hebreus ele não começa assim. Então você já começa a entender, academicamente, alguma coisa difícil, né? Porque os acadêmicos dizem que até o título dessa carta é criticado. É possível, diz o estudioso, que o título seja vinculado ao conteúdo do livro, que tem muito a ver com as coisas dos hebreus. Mas hebreus aí, que hebreus? Aqueles hebreus judeus cristãos. Como você bem colocou aí, não é aquele hebreu que depende de uma interpretação da Torá na visão judaica. Né? Você observa que a carta passa a ser uma carta endereçada aos hebreus e não aos judeus. Né? Tudo nessa carta, academicamente, Álvaro, é difícil de você afirmar. Foi endereçada ao romano ou foi escrita em Roma?
Tá certo? Então, quando você quer aprofundar um pouquinho na carta, você se prende a muitas coisas que fogem aos conteúdos e às colocações que Paulo faz nas outras cartas. Porque a gente tem que tomar como ponto de partida, né, que, primeiramente, diz William Robelson Nicolai, Nicolo, que é escocês, ele diz que é a única carta de Paulo que não começa com a saudação. Né? Todas elas, de Paulo, apóstolo, a Timóteo, a Filemão e os irmãos, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, ele sempre começa falando que quem está escrevendo é Paulo, apóstolo. Mas quando você parte para a carta aos Hebreus, você não encontra isso. Tá certo? Existem alguns, por exemplo, sobre a autoria dela, Eusébio, ele começa a dizer que, primeiro, ele faz uma exclamação, como dizia Orígenes, discípulo de São Clemente, um alexandrino, né, que era discípulo de Pantaeno. Ele pergunta assim: só Deus sabe quem escreveu a Epístola aos Hebreus. É a colocação que a Orígenes faz. Geralmente, Eusébio coloca entre aspas: quem escreveu a carta aos Hebreus? Orígenes responde: só Deus é quem sabe, e mais ninguém. Tá certo? Então, o estilo difere completamente da forma de Paulo escrever. São colocações acadêmicas, tá certo? Essa análise, essa dissecação preliminar que eu estou colocando, elas são puramente acadêmicas. Quando a gente vai ouvir Emmanuel, que é aquele apóstolo querido, que ele parece, Emmanuel tira perfume de flores que emanam até, vamos dizer assim, flores que não são agradáveis de cheiro, que tem algumas flores dos campos que não são agradáveis, mas Emmanuel tira perfume. Ele escreve assim com um primor, com um lirismo, que parece um José de Alencar, né, escrevendo Iracema, escrevendo outras obras líricas, né, como Guarani, etc. Mas diz, quando se fala os autores, quando querem falar os escritores de autoria, eles dizem que é a coisa mais difícil. É você saber, baseado naquele Paulo, se conhece, com aquela forma de escrever, tá certo? Com aquele conteúdo que ele sempre começa se colocando como Paulo, apóstolo, escravo do Senhor, em prisão, em situação aflitiva. Quer dizer, a carta aos Hebreus foge completamente disso. Aí tornam as coisas bem mais difíceis de serem colocadas, né? Porque não é possível você dizer quem escreveu, aonde escreveu, tá certo? Ele segundo Robertson, o escocês, ele diz que ele começa com um tratado, continua como um sermão e termina como uma epístola. Então, você veja que nós tivemos o prêmio, na noite de hoje, de falar de uma carta assim tão, como é que eu diria, do ponto de vista acadêmico, problemática, mas esperamos que, do ponto de vista espiritual, ela venha preencher as nossas necessidades, porque a gente não está aqui para colocar areia no ventilador de ninguém, não estamos aqui para criar problema nem polêmica, estamos aqui para trazer pontos que possam ser refletidos, que a partir de hoje alguém que diga assim, eu vou ler a carta aos Hebreus, tenha um roteiro, tenha uma problemática, tenha um campo, tenha saber mais ou menos em que campo ele vai se colocar. É tanto que essa carta, ela tem 12 capítulos, o 13º é que muitos acadêmicos dizem que o 13º capítulo é que pode sugerir que se trata de uma carta de Paulo, porque lá é que você vai encontrar, lá no final, e que eles chamam, muitos escritores ou muitos teólogos classificam como apêndice essa carta, o 13º capítulo dessa carta. Então, veja que nós temos, assim, uma responsabilidade, eu e você, e eu divido com você tudo isso, né? Porque
é um trabalho que a gente vai ter que se esforçar para colocar ele num enquadramento tal que as pessoas possam ter mais condições e tranquilidade para ler essa carta. Porque o estilo dela não parece com Paulo escrevendo. Pode analisar. Por isso que a origem diz que só Deus sabe quem escreveu. Ele não tem essa condição. Até a data dela é controversa. Porque você vai encontrar autores que dizem que ela foi escrita antes dos anos 70, outros dizem que foi depois. Depois da destruição de Jerusalém, e que veio essa carta. Como é que ela foi escrita depois da destruição de Jerusalém, se Paulo desencarnou antes? Se você vai analisar a cronologia das cartas de Paulo. Foi uma carta, segundo alguns, que veio para trazer conforto ao povo que tinha perdido o templo, que estava naquela situação difícil. E aí eu faço como você disse, eu não estou respondendo, eu estou perguntando. Quem está com a razão? Foi antes ou foi depois? Né? Foi Paulo realmente ou não foi Paulo? O porquê dessa dúvida? Por que é que existe essa dúvida? Porque Paulo nos causou essa dúvida, né? Porque ela tem um estilo, segundo os patrísticos, aqueles, vamos dizer assim, aqueles que conviveram com Jesus e foram mais ou menos contemporâneos de Paulo, porque aí entra Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de João Evangelista, entra outro, mas diz que ela tem um estilo fluente e simétrico, considerável habilidade literária e bom senso estético. No entanto, Orígenes, mais uma vez, acreditava que as ideias da carta são paulinas, mas a própria epístola deixa em aberto a questão da autoria. Então, você veja que eu estou colocando... Aí eu não quero perguntar ao povo, eu quero colocar entre nós, eu e você, o que é que você, como muito mais judeu do que eu que me considero assim um judeu de raiz muito antiga, mas no momento eu sou mais um curioso judeu do que um judeu curioso, propriamente dito, porque mesmo se eu me colocar na condição de Lodati, mesmo como Lodati, eu não vou ter a condição que você tem, que foi um ortodoxo, assim, foi um Saulo. Você hoje já encontrou seu estado em Damasco também, graças a Deus. Por isso que você está aqui, para também trazer as opiniões, né? Você que vem de lá, na história, você que está muito mais ligado ao povo hebreu, você tem mais condições de trazer mais luz para a gente, porque existem ainda autores que dizem que os autores desta carta conheciam, veja bem, as histórias da vida de Paulo, mas não narram com precisão as suas citações. São as visões. Eu estou fazendo como a história, eu estou dando aqui um de advogado, né? Que o próprio Eusébio diz ainda que na sua obra História Eclesiástica, que eu acho que é o 15º volume da coleção, que ele e Jerônimo faz referência a essa carta. E ele diz que fala que muitos pensam que os autores desta carta não foi Paulo. Foi Clemente de Alexandria ou Barnabé, o sobrinho não, o tio de João Marcos, aquele que fez a primeira viagem de Paulo. E aí você vai encontrar as dificuldades do cano do Novo Testamento, porque o pastor de Herma e a carta de Paulo a Barnabé diz que fazia parte do cano do Novo Testamento, que já chegou a ter 29 livros. Aí a gente vai entrar por uma história sem fim, não é? Mas só esses preâmbulos que eu estou colocando aqui, eu espero que já sirva de roteiro para que a gente comece agora. Eu gostaria também, como você disse, para não tornar monólogo, passar a palavra a você. Eu gostaria que você entrasse na questão de Jesus, sacerdote de Melquisedeque, trazendo um pouco de quem foi Melquisedeque, por que Melquisedeque era considerado um sacerdote de Salem, um homem
que uns dizem que era de Jerusalém, outros dizem que era da paz, mas por que ele não tinha genealogia, se é tão importante a genealogia para o povo hebreu? É com você, querida. A batata está nas suas mãos agora. Não, e se a autoria da carta já é um problema, entender essa parte vai ser um caminho interessante. Então, vamos lá. É interessante que a carta aos Hebreus coloca como um dos pontos que são até um dos mais também controversos, essa questão do sacerdócio. Uhum. Porque Paulo vai trazer Jesus como sacerdote. Então, para a gente entender por que é que Paulo coloca a condição de Jesus como sacerdote, a gente vai ter que ir com muita calma, e talvez algum vão ter que rever esse vídeo e estudar de novo para que a gente possa entender. E eu vou colocar aqui, à luz da doutrina espírita, essa passagem para a gente compreender que o que Paulo está colocando sobre o sacerdócio não é diferente do que Kardec propõe. Mas nós não temos sacerdotes na doutrina espírita, então a gente vai entender o pensamento de Paulo, a evolução disso dentro do Antigo Testamento e trazer isso para a luz da doutrina espírita. Então, vamos lá. Quem são os sacerdotes no singular em hebraico? Nós falamos Cohen ou Kohanim. Kohanim. No plural. Então, quem são eles? Eles são uma pequena parte da tribo de Levi. O povo de Israel possuía 12 tribos. Uma dessas tribos é a tribo de Levi. E não são todos da tribo de Levi que são sacerdotes, mas é uma pequena parte. E eles realizavam o quê? Eles realizavam funções específicas dentro do templo, dentro do Mishkan, do tabernáculo, no deserto. Eles realizavam funções específicas nessas condições. Mas, por que só para a gente já começar a colocar a pulga atrás da orelha. Eram os sacerdotes que faziam, por exemplo, os sacrifícios dos animais. Eram os sacerdotes, por exemplo, que acendiam os incensos no templo e no Mishkan, no tabernáculo. Então, por que eles? Por que eram esses e não eram todos os levitas? Por que eram esses, nem todos os levitas, nem todos os outros das outras 11 tribos de Israel? Conta o Midrash que os sacerdotes, eles eram aqueles que no período de escravidão, nos 430 anos de escravidão do povo de Israel no Egito, eles eram aqueles que não deixaram de fazer a circuncisão, eram aqueles que não se apegaram, não se entregaram às idolatrias. Então, em função disso, estes estariam separados em uma outra condição diferente da maior parte do povo. Mas também tem uma passagem importante, que é a adoração do bezerro de ouro. Quando o povo de Israel já saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, está no pé do Monte Sinai, recebendo a Torá, as tábuas da lei, a Torá oral, as instruções da Torá. Lá, então, uma parte do povo judeu decide, enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei, nesses 40 dias que ficaram lá em cima, decidem fazer um ídolo, um bezerro de ouro. Então, conta que os sacerdotes, eles não doaram os seus objetos de ouro, por exemplo, brincos, objetos de ouro que eles tivessem, não foram doados para que fosse construído esse ídolo, esse bezerro de ouro. Então, eles estão em uma condição diferente do povo de Israel, do ponto de vista espiritual, nós estamos falando. Mas, quando é que passam a exercer sua função dentro do povo de Israel? Bom, quando o povo de Israel recebe as tábuas da lei, tem a adoração do bezerro de ouro, e então, no livro de Levíticos, nessa peregrinação, Moisés ordena a construção do tabernáculo. É ali que ele vai precisar nomear
os sacerdotes. Aí a gente faz a pergunta, mas espera aí, se eles estavam em uma condição assim mais evoluída, e Moisés era o líder, por que Moisés não assumiu como sacerdote? Por que não foi Moisés? E a resposta é a seguinte: quando Moisés estava na terra de Midian, e ele sai para pastorear suas ovelhas, ele anda 40 dias, 40 noites, sobe em um monte. Quando ele sobe nesse monte, lá em cima aparece a sarça ardente, o anjo de Deus aparece para ele e diz assim: vá até o Egito e liberte o povo de Israel, liberte o povo hebreu. E ele fala, mas eu vou descer lá, eu sou gago. Moisés era gago. Fala para o meu irmão Arão. Arão, né, em português, professor? É Arão. Arão. Fala para o meu irmão Arão, lá que ele fala direito, eu não vou aceitar esse convite. Então, a razão de que Moisés não se tornou o primeiro, nem vou falar sacerdote, mas o primeiro sumo sacerdote, e a gente já vai falar o que é o sumo sacerdote, é porque ele negou o convite, a primeira convocação de Deus para que ele descesse ao Egito e libertasse o povo de Israel. Por essa razão, o primeiro sumo sacerdote vai ser Arão, o irmão de Moisés. E o que faz o sumo sacerdote? No Yom Kippur, no dia do perdão, existe um local dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo, dentro do templo de Jerusalém, que chama-se Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. E ali, um dia do ano, ele adentrava até o Kodesh HaKodashim, até o Santo dos Santos, e ali dizia-se que a presença divina estaria, Shekhinah em hebraico. É claro que isso aqui, gente, está tudo permeado de uma linguagem metafórica, a gente precisa de fazer muitos seminários para entender isso com profundidade, muitos seminários. Em 1, 2, a gente não consegue esgotar o tema. Então, e eu também não tenho a capacidade de esgotar o tema. Então, quando esses são os sacerdotes, o sumo sacerdote é Arão. Mas como era o templo de Jerusalém? Tinha sumo sacerdote? Tinha. Mas acontece que ao tempo de Jesus, os sacerdotes não eram mais descendentes de Arão. Os sacerdotes eles compravam os descendentes de Saduceus, eles compravam o título de sumo sacerdote. E isso começa lá no ano 167, com Antíoco Epífanes, depois com a revolta dos Macabeus. Isso é instituído no ano 167 antes de Cristo. Ou seja, os sacerdotes do Templo de Jerusalém eram sacerdotes descendentes de Arão? Não. Não. Deu para entender quem são os sacerdotes? Quem é o sumo sacerdote? Só um momentinho, Álvaro, para eu ficar passado, eu tenho três colocações aí que eu acho interessante que seja esclarecido. Primeiro, quando Moisés constrói o primeiro tabernáculo, por que ele não levou em consideração aqueles sacerdotes que já faziam as cerimônias lá no cativeiro, durante o tempo que estava no Egito? Por que ele ignorou? Ele não disse quem é que estava realizando essa cerimônia entre vocês na hora que nós fomos libertos. Segundo, porque ele escolheu Arão, o irmão dele. Tá certo? E terceiro, por que não obedeceram a isso? E aí a gente começa, uma coisa puxa a outra, só para fechar, a gente começa a entender por que os essênios fugiram de Jerusalém, não aceitaram a corrupção dos sacerdotes, porque eles não aceitavam que eles não tivessem obedecido, porque os essênios, Jesus nunca disse uma palavra sobre os essênios, né? É um povo que ele não cita essa classe de pessoas. E eles saíram de Jerusalém e voltaram às suas origens buscar Deus no deserto, porque eles queriam a cristalinidade da Torá. Então, aí tem várias coisas que aí, a partir desse momento que o sacerdote, o grupo, vamos dizer assim, o grupo religioso, né, dos saduceus, começaram a comprar isso, aí entrou a questão da corrupção, né? A questão da propina não é uma coisa nova. A gente começa a descobrir que ela já é antiga.
Então, a partir daí, aí eu quero só fechar a minha pergunta, fechando uma dúvida. Quer dizer que, como eles compravam, aí é que alguns dos levitas é que votavam nele, ou ele comprava e já se titulava, como o caso de Caifás, porque a gente sabe que Roma também interferia e nomeava o sacerdote do ano, que na época de Jesus, quando Jesus foi crucificado, foi Caifás. Então, eu queria que tu desse assim uma arrumada nesse teorema que eu estou jogando aí, porque eu tenho certeza que são dúvidas de muita gente, que vai auxiliar bastante a quem está nos assistindo. É justamente o que o senhor colocou sobre os essênios, é parte da resposta. Quando Antíoco Epífanes ele invade no Jerusalém e ele sacrifica um porco no altar No templo. do templo, ali o templo estaria, vamos assim dizer, pela lei judaica, maculado. Os sacerdotes fogem. E é então instituído aí que os Tzadokim e o Talmud vai dizer para nós que os Tzadokim, os saduceus, eles foram um povo, eles trazem como um povo que foi convertido, um povo que agregou o povo de Israel junto numa... Isso é o que diz o Talmud. E aí, nesse momento, nessa relação onde o templo, por determinado período, fica no domínio dos gregos, é aí que existe a possibilidade de eles comprarem a posição de sumo sacerdote. Como para Roma a religião é um negócio que tem que trazer lucro e não pode trazer dissidência, não pode trazer discórdia, porque a discórdia custa dinheiro, então Roma mantém essa condição. Então, quando a gente fala em saduceus, a gente sempre fala em uma aristocracia. Mas por que aristocracia? Porque eles tinham o poder financeiro, tinham condições melhores financeiras, mas também eram um elo de ligação do templo com o Império Romano, para que a religião não se tornasse adversa. Então, vamos assim dizer, fazia-se o meio de campo através desse sumo sacerdote, que, como o senhor falou, Caifás, por exemplo, era nomeado por Roma, e essa nomeação, o que nos indica é que era comprada, era um título comprado. Então, acho que podemos continuar, professor? Pode continuar. Vamos, então, entender. Então, a gente tem 3 tipos de pessoas dentro de Israel, espiritualmente falando, e aqui a gente já vai colocar a luz da doutrina espírita. Tem Cohen, sacerdotes, levitas, e Israel, o povo de Israel. E no templo, como ele é dividido? Em 3 condições também. Qual? O Kodash, o local onde se fazia o trabalho dos sacerdotes, e dentro desse lugar o Santo dos Santos, o Kodash HaKodashim. Um outro lugar onde os levitas faziam o trabalho de segurança, carregavam alguns instrumentos, faziam uma parte menor do serviço no templo, e o povo de Israel, que levava os animais lá para fazer, e as suas ofertas, para fazer sacrifícios. O que isso tem a ver com doutrina espírita? Tem tudo. Quem tiver olhos para ver, veja. Quem tiver ouvidos, ouça. Mas é claro. Por quê? Nós estamos falando em 3 condições. Alguém que está fora do templo, alguém que está dentro do templo, mas fazendo alguns trabalhos, e alguém que está em conexão com o divino. Casa Mental de Calderário, capítulo 4, do livro No Mundo Maior. Primeiro andar da Casa Mental de Calderário, sede dos instintos, dos hábitos, de tudo aquilo que não é raciocinado. Por quê? Aqui que está gravada a evolução anímica. O povo, ou seja, uma parte que tem, entre aspas, aqui é simbolismo, metáfora. Simbolismo. O povo que está mais afastado de Deus, pega os animais, aonde está gravada tudo aquilo, reflexo não raciocinado, mas não só apenas reflexo não raciocinado adquirido, mas o reflexo não raciocinado, aquilo, a inteligência não raciocinada, o instinto, todos os automatismos orgânicos, está na Casa Mental de Calderário, no
consciente, no inconsciente. Terceiro andar. Segundo andar, levitas. Está lá dentro do templo, mas não tem um acesso ainda ao divino. Segundo andar da casa mental. Por exemplo, no Mishkan, aonde era que se queimava gordura? Aonde se queimava gordura? No local onde os levitas trabalhavam. E o que tem a ver com gordura? Porque essa é a mesma explicação da Arca de Noé, que tinha 3 andares. A gente encontra isso repetidas vezes dentro do Antigo Testamento. Repetidas vezes. Segundo andar, a comida, a gordura, ou seja, o desafio da matéria imposto na nossa casa mental, imposto na nossa vida. Por quê? Porque a gente tem o desafio de cumprir o agora, o consciente, de realizar as nossas obras agora. E no terceiro andar da casa mental, o superconsciente, os sacerdotes. Aonde está ali a presença de Deus? Mas o sumo sacerdote é aquele que entra no Santo dos Santos. Ele alcança o mais alto nível, o superconsciente. Quem quiser se aprofundar, olha, esse livro aqui, Cérebro Triuno, de doutora Irvênia Parado, Décio Iandoli Júnior e Sérgio Lopes, vai explicar isso de uma maneira extraordinária. É um dos livros que eu cito sempre, porque ele é fundamental para se entender espiritualmente o Antigo Testamento e o Evangelho, e eles vão explicar isso até fisiologicamente, como se dá na evolução anímica. Então, a gente está falando... Me permite só uma interrupçãozinha. Sim, primeiro, claro. para dizer que os 3 autores aí são excelentes, né? São pessoas assim de alto nível científico, né? E segundo, que essa trina que você está vendo aí, essa casa de 3 andares que você está falando, o Mishkan, o tabernáculo, eu estou vendo espírito, perispírito e corpo. Representado pela, não é? A gente está vendo aí, é por isso que você, com muita propriedade, está falando, só tem tudo a ver com o espiritismo, né? Então, quando você começa a entender essa divisão que você está colocando, didática aí, muito perfeita, o sacerdote, os levitas e a turma da geral, vamos dizer assim, que é o israelita como um todo, o Bene Adam como um todo, significa exatamente a mesma coisa que nós temos. A lucidez do espírito, né? A auxílio que o perispírito dá a ele, e o inconsciente, ou aquela turma da geral que ainda age a questão é mais orgânica do que psíquica, que são os nossos corpos, dependendo do nosso espírito. Pode continuar, meu filho. Fantástico, né, professor? Maravilhoso, excelente, excelente. Então, o que é... E qual é a pergunta que a gente vai falar? Mas peraí. Paulo está sendo colocado como sacerdote na carta aos Hebreus? Não, e aí deu um choque mesmo. Por quê? Porque Jesus não é descendente de Davi? Filho de Davi? Então, ele é levita? Não. Jesus não é levita. Mas ele poderia ser sacerdote pela condição da lei judaica? Não. E aí que Paulo, esse pensamento, essa engrenagem intelectual de Paulo vai construindo um raciocínio para nós, vai construindo um raciocínio. Mas ele vai falar, olha, Jesus, ele é sacerdote de uma outra ordem, da ordem de Melquisedeque. A gente tem um versículo no livro de Gênesis e um versículo no livro de Salmos que cita Melquisedeque. Melquisedec, rei da justiça. Da justiça, rei justo. Conta que Abraão, quando ele desce e vai comprar as terras que haviam sido prometidas, para ele ainda num sentido aqui físico, a gente já entendeu que essa promessa, como explicou Gamaliel em hebraico, como já explicou Gamaliel para nós, é uma promessa espiritual. E está lá no livro de Gênesis, todos os povos serão abençoados por ti, Abraão. Todos os povos serão abençoados por ti. Ele desce e vai comprar as terras. Ele se encontra na cidade de Salém com o Melech Tzedek,
com o rei da justiça. Com quem? Com Melquisedeque. E Melquisedeque vai ensinar para ele como fazer os sacrifícios, vai ensinar como adorar a Deus. Ele vai ensinar todo o contexto que seria trazido para Abraão. E depois ele coloca as mãos na cabeça, entre aspas, faz a imposição de mão, entre aspas. Isso é uma leitura minha, tá, gente? Ele abençoa é a leitura do Antigo Testamento. Ele abençoa Abraão. E aí Paulo vai dizer para nós, mas aquele que abençoa é maior. Ou seja, Melquisedeque é maior do que Abraão. É isso que ele está dizendo, Paulo. E se ele é maior, e Jesus é sacerdote de Melquisedeque, mas não igual, maior ainda que Melquisedeque, ele está numa condição indiscutível e muito superior aos sacerdotes da tribo de Levi, os Coanim. Muito superior. Mas, Álvaro, me conta uma coisa, os sacerdotes não faziam sacrifício no Templo de Jerusalém? Fazia sacrifício no Templo de Jerusalém. E Jesus vai fazer sacrifício? Vai. O dele mesmo. Ele vai trazer o seu sacrifício, o sacrifício próprio da sua encarnação, com todas as suas exemplificações, numa plenificação de todo o Antigo Testamento. Os sacerdotes aspergiam o sangue. O sacrifício de Jesus não é lá a crucificação, mas é o exemplo. É a vida toda sacrificada para legar exemplos à humanidade. A aspersão, se a gente tivesse que traçar um paralelo de simbolismo, a aspersão, aspergir o sangue que faziam os sacerdotes, esse é a crucificação. Então, Álvaro, o que está sendo dito? Está sendo trazido o conceito do mais evoluído de todos, entre aspas, os sacerdotes. Mas se a gente se recordar, Jesus, quando tem a entrada triunfal em Jerusalém, ele caminha até o templo e diz, em 3 dias eu edificarei um novo templo. Esse aqui vai ser destruído, que é uma referência ao capítulo 9 do livro dos profetas Daniel, onde ali ele também diz que o templo seria cercado, destruído. Uhum. Jesus vai até o templo e fala que vai ser destruído. E eu edificarei um novo templo. Aonde esse templo? No coração dos homens. Aí a gente vai chegar em Kardec. Tá quase lá. Vamos dar uma passadinha por Emmanuel. Se a gente se lembrar, quem assistiu o seminário da Epístola aos Romanos, quando Paulo recebe a inspiração, ouve a voz de Jesus falando para ele escrever as epístolas, ele fala, olha, Jesus fala para ele, eu vou te inspirar. E quando eu não estiver te inspirando, Estevão vai estar ao seu lado. E ele vai trazer as minhas ideias. Agora, se a gente se lembrar, qual foi o discurso de Estevão diante de Paulo no Sinédrio? Como poderia estar em Atos dos Apóstolos? Como poderia o homem edificar templos de pedra ao Criador do Universo? Eu costumo fazer uma parábola com isso. Tá eu e o professor Severino Celestino aqui, professor, e a gente vai receber o sheik de Dubai, o dono de Dubai. Vai vir visitar a gente. E aí a gente reúne os nossos amigos, fala, vamos construir uma casa para ele, para o sheik de Dubai morar nessa casa, e a gente bota porcelanato, escolhe fechadura, bota luz de LED, luz de cristal e faz o melhor que a gente pode. O sheik de Dubai é dono de um país. Ele é dono de um país. O máximo que a gente puder fazer não é nada para ele. Quando ele olhar a casa que a gente fez para ele, vai falar, olha, vocês me desculpem, mas eu não vou morar aí. Construir um templo para Deus é a mesma coisa. Deus é o criador do universo. E por ser o criador, ele não cabe no universo. Deus é muito maior do que o universo, porque o universo é a criação dele. Como a gente vai querer colocar Deus num templo de pedra? Então Estevão fala, o templo é o coração. E aí a gente compreende que se nós temos um templo no coração, todos nós somos sacerdotes do nosso templo. E todos nós temos que realizar os nossos sacrifícios
sacrificar o nosso egoísmo, sacrificar a nossa raiva, sacrificar a nossa arrogância, sacrificar as nossas dificuldades íntimas, a nossa evolução anímica ainda presa a instintos, a gente precisa de sacrificar, presas às paixões, a gente precisa de sacrificar. Mas quem é o sacerdote? É o padre? É o orador espírita? É o pastor? Não, o sacerdote é você. Porque o templo não está fora. O templo está dentro. E no seu coração. Só tem uma pessoa que pode trabalhar. É você. Quem te inspira é Deus. Os espíritos superiores. Mas quem trabalha é você. E ele está dizendo aqui, Jesus, se os sacerdotes levitas estariam numa condição superior, ele está muito distante, muito mais evoluído do que Melquisedeque, do que o maior dos sumos sacerdotes, do que Arão, do que Moisés. Ele está muito distante. Ele está tão distante que aquele que anima o seu espírito é o Pai Celestial. É Deus. E aquele que deseja animar o seu espírito individual, você, independente do que você fez, independente das suas dificuldades, independente dos seus caminhos, independente dos seus erros, independente das suas tristezas, independente de tudo. Quem quer animar o seu espírito e quem quer levar você a se tornar sumo sacerdote e fazer os maiores de todos os sacrifícios na sua trajetória de vida, como exemplificou Cristo. Essa proposta é individual. E assim, quando a gente vai apresentar alguém, professor, a gente não fala assim, olha, esse aqui é meu amigo, nascido no planeta Terra, e aqui que está entrando o Kardec mais uma vez. Por que Kardec fala que não tem nenhum, o Espiritismo não tem sacerdote? Porque cada um é sacerdote do seu altar, no seu coração. E o que é óbvio, o que é comum a todos, não precisa ser falado. Então a gente não precisa de sacerdote no Espiritismo. Não precisa falar, olha, professor Celestino, nascido no planeta Terra. Já é óbvio, já está claro. Todo mundo sabe disso. Então, por isso, Kardec fala, olha, a gente não precisa de sacerdote. Mas Paulo, para explicar aos hebreus, se utiliza de toda uma linguagem, de toda uma construção, que só tem lógica se você é judeu. E se você entende o que se passa no Templo de Jerusalém. Eu vou jogar a bola para o senhor, porque eu já falei demais, professor. Fantástico, viu, Álvaro? Eu acho que você trouxe toda a essência do que a gente precisava ouvir, né? Porque a gente escuta tanto, a gente vai analisar essa carta e você vai ver que o capítulo 1 ao capítulo 4, ela diz que Jesus é filho na casa de Deus, onde Moisés não passava de um servo. Quer dizer, ele já é trazido por Paulo como alguém que está acima de Melquisedeque. Porque ele prepara de 1 a 4, onde ele diz que Jesus é filho de Deus, onde Moisés é colocado como um servo. Então, ele está acima de Moisés. E no capítulo 5, ele já diz que Jesus foi um sacerdote maior do que Arão e maior do que Melquisedeque. É fantástico isso, né? Porque trazendo a metáfora do que você acaba de colocar aí, que a doutrina espírita não tem hierarquia, né? A doutrina espírita colocou em suas mãos, em nossas mãos, a condição de crescer ou de não crescer. Todo fora da caridade não há salvação, é o maior pilar que eu acho para quem, do ponto de vista material, constrói uma vida para o futuro. É aí que mora, o que reside toda a importância dessa doutrina. E aí você observa que Kardec, quando ele coloca isso, ele transfere para nós o entendimento, nesse momento, de quem realmente representava Jesus para Paulo. Né? E aí, academicamente, muita gente não vai ter essa visão, nem vai entender assim. Mas espiritualmente, a gente não tem a menor dúvida. Porque todo amor, todo respeito que a gente tem a Paulo é por causa de Jesus. E eu aqui faço um convite
a reflexão de irmãos de outras religiões que muitas vezes até colocam Paulo acima do Cristo. Escutam muitas vezes o que Paulo diz para atender facilidades ou entendimento pessoal e se esquecem da verdadeira mensagem que está em Jesus e que Paulo nunca foi contra ela. Paulo a executou em 12.800 quilômetros de caminhada pela Ásia Menor, como ele declara na sua carta, nas suas despedidas, sofrendo, apanhando, sendo apedrejado, sendo injustiçado, e nunca desistiu, porque, segundo ele, em todos os momentos, o Senhor Jesus estava comigo. Então, a gente tem que entender a importância de Paulo nesse contexto, mas nunca esquecer a superioridade de Jesus diante de tudo isso. Então, essa carta vem nos trazer essa consciência. Se você analisar, depois dessas tuas colocações, eu acho que cai como uma luva para o espírita, para o não espírita e para o cristão entender o que Paulo quer dizer isso. Apresentar Jesus como sacerdote de Melquisedeque. Porque se ele, veja bem, se Abraão, não é, prestou reverência a ele, imagine ele que prestava reverência a Jesus, coloca também Jesus acima, como nós colocamos na nossa obra Jesus, o Messias das Nações, que ele realmente está acima de tudo e acima de todos. No planeta Terra, ele é absoluto. Ele é o maior, questão 625, no Livro dos Espíritos, o maior enviado que esse planeta pôde ter. E ele só veio por muito amor, para descer a condição que desceu. Sendo quem é, à medida que a gente vai evoluindo um pouco em conhecimento, a gente vai entender realmente o sacrifício que Jesus fez. Porque ninguém tem notícia de Jesus realizando sacrifícios no templo. Ninguém nunca ouve. Ele se submetia à Torá, aos profetas, a todas as revelações. Mas no que diz Jesus naquele dia foi oferecer sacrifício no templo, não. Ele foi o próprio sacrifício, geral e amplo e restrito para toda a humanidade. Então, ele já estava acima, como você muito bem colocou, de qualquer questão de ser ou não ser sacerdote. Ele fugia a esse tipo de classificação e qualificação, porque ele está acima realmente de tudo. E é nisso que esses primeiros 5 capítulos da Epístola aos Hebreus já traz essa consciência e essa informação fantástica para nós. Professor, tem uma pergunta aqui. Eu vou ler, vou comentar e o senhor responde também para nós, né? Ok. É de Norma Sueli Reis de Menezes. Ela pergunta assim: ainda que a carta cientificamente, linguisticamente, não tenha sido escrita por Paulo, isso invalida o conteúdo por ela veiculado? Então, eu vou responder, depois o senhor também responde para nós. Ok, meu filho. A gente colocou no começo, Norma, 2 ideias. Uma, primeiro que a gente não pode falar em um consenso. Existe uma maioria dentro do meio acadêmico que diz que a carta não é. Mas existem alguns autores, alguns acadêmicos, alguns professores, pesquisadores, que dizem que é de Paulo. Então, o maior consenso é que não seria de Paulo, isso academicamente. Mas tem aqueles que dizem que é. E aqui nós colocamos que mais do que o meio acadêmico apenas, porque Emmanuel mesmo diz para nós que o maior regeneração, o maior renascimento que a gente vai encontrar na regeneração da humanidade está na educação como um todo. Então a gente colocou que Emmanuel traz para nós a carta como sim tendo sido escrita por Paulo. E a relação de Emmanuel e Paulo, ela é íntima, uma relação muito próxima. A gente vai ter oportunidade de falar em outra live aqui,
eu vou contar o encontro de Paulo com Emmanuel. Mas, então, à luz da doutrina espírita, nós compreendemos que a carta é de Paulo. Mas se a gente for conversar com alguém do meio acadêmico, com um pastor, com um padre, e a gente falar assim, não, porque Emmanuel falou que a carta é de Paulo, então é a carta de Paulo, não vai ter validade essa afirmação. A gente se torna, como eu falei, fundamentalista. Então a gente estuda os dois lados da moeda e a gente aprende de todos os lados. A gente pega tudo aquilo que o meio acadêmico tem a nos dizer sobre a carta, coloca em cima de uma fé raciocinada como elementos que venham a contribuir para a gente entender essa carta, e a gente compreende que a carta seja escrita por Paulo segundo Emmanuel, no livro Paulo Estevão. Mas isso não invalida a carta. As lições são belíssimas. Elas são extremamente difíceis e tão incompreendidas que, professor, me tira uma dúvida. Quando alguém vai ser nomeado padre, é lida essa parte, uma dessas partes da carta, não é? Existe, quando a partir da tonsura, já vai se lendo essa carta, essa colocação, para a pessoa tomar conhecimento da sua responsabilidade e do seu compromisso com Jesus. Então, olha só, né? A gente trouxe uma interpretação totalmente diferente, né, disso. É verdade. Agora, corroborando aí com o que a pergunta da nossa... É Noemi, é o nome dela? Norma, é o que eu estava dizendo no começo, eu estou fazendo o papel aqui do acusador indireto, representando a academia, mas eu sou espírita, tá certo? E quando você começa a entender, do ponto de vista que eu considero assim, entre Jesus e Paulo, nós encontramos a maior e a mais completa implantação de fenômenos mediúnicos de todos os tipos na vida de Paulo e Jesus. Jesus dizia que eu e o Pai somos um. E Paulo dizia, já não sou eu que vos falo, mas o Cristo que fala por mim. Tamanha a sintonia deles. Então, há uma comunhão, ou comum união tão forte entre Paulo e Jesus, que imagine você a transformação desse homem, um judeu ortodoxo, exigente, com o cumprimento da lei. Ele estava mais do lado material da questão do que do lado espiritual, né? E esse homem, de repente, ele disse que Jesus é maior do que Melquisedeque. Ele disse que o céu onde Jesus nos introduz é sem comparação com o antigo culto que o templo se utilizava como se fosse o encontro com Deus. E ainda disse que Jesus, ele se oferecendo a Deus em seu sacrifício sangrento, ou melhor, da forma como ele aconteceu, torna-se inúteis todos os sacrifícios do templo. Então, imagina o quanto esse homem colocou Jesus acima das questões materiais. Então, eu não tenho a menor dúvida que essa questão do lado carente dizendo que sim, dessa vida da gente dizendo que não, a chamada o evolucionismo contra o criacionismo, isso é uma briga que vai durar ainda um pouco, mas essa briga vai acabar. Como diz Kardec, a ciência e a doutrina espírita, elas não podem serem opostas. A academia ainda trabalha como fosse uma oposição ao espiritual, mas a doutrina espírita não, a ciência espírita não. E a ciência espírita, ela está crescendo cada vez mais. E aí ela vem exatamente corroborar o que Kardec diz, que espiritismo e ciência têm caminhado lado a lado. E falando agora como cientista espírita, eu não discuto essa questão se foi ou não foi Paulo, mas o que está evidenciado aí sobre Jesus merece pleno e completo respeito de todos nós. É uma senha, é uma informação que cada vez mais enaltece esse espírito maior, como diz o Espírito da Verdade, que mais evoluído, mais perfeito, mais inigualável. Por isso que ele é chamado modelo e guia da humanidade. Então,
Paulo está exatamente dizendo para nós quem é esse modelo e guia da humanidade. Não importa por quem veio a mensagem, não importa o seu conteúdo. É assim que eu vejo. Agora, professor, vamos comentar uma coisa aqui, só entre nós. É difícil essa carta. Essa é o que eu lhe digo. Essa carta foi bom porque Mônica começou a, como dizia um amigo meu, ela deu um nó no juízo da gente e agora a gente vai começar a desatar aos pouquinhos, né? Porque a gente não começou pela cereja do bolo, não. A gente começou para bater a massa mesmo e começar a preparar. Mas eu me sinto muito feliz de poder ter sido junto com você, Álvaro, porque a gente não conversou ainda sobre isso, mas eu tenho recebido muita coisa da espiritualidade com relação ao meu trabalho e o seu, e que a gente está continuando algo já iniciado há muito tempo, porque a gente tem origens mais ou menos semelhantes e futuros mais ou menos definidos ao reencontro do Cristo. E o nosso papel é exatamente esse, né? Com humildade, sem imposição, mas sempre com alguma exposição racional, como nos ensina a doutrina espírita, a gente vai tentando trazer para as pessoas o pouco que a gente sabe, mas com muito amor, com muita vontade de que em tudo isso prevaleça Jesus, que ele realmente é o motivo de tudo isso. Professor, o senhor sabe da honra, do carinho que eu tenho todas as vezes de falar com o senhor e a Mônica e todos os nossos amigos de Jequié nos dão um presente com esse encontro e com os próximos que virão. E eu agradeço muito a oportunidade de estar com todos vocês. A gente explicou só um pontinho da carta. A gente só colocou na introdução. Só a introdução. Mas eu espero que possa trazer reflexões, possa trazer conhecimento para todos os nossos corações. E eu vou chamar a Mônica, então, para ver se tem mais alguma pergunta, que eu consegui pescar essa pergunta ali nos comentários. Antes da Mônica começar a falar, eu quero fechar a minha fala com assim, 3 versículos do capítulo 13 dessa carta, que diz assim: o Deus da paz, que ressuscitou dos mortos, o grande pastor das ovelhas, Jesus, Senhor nosso, pelo sangue da aliança eterna, vos torne aptos para todo o bem, a fim de que façais a sua verdade, a sua vontade, que ele realize em nós o que lhe é agradável por meio de Jesus Cristo, ao qual seja dada glória pelos séculos dos séculos. Rogo-vos, irmãos, que suporteis com paciência esta palavra de exortação, pois para isso vos escrevi brevemente. Sabei que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se vier depressa, irei ver-vos com ele. Saudai todos os vossos guias e todos os santos, os da Itália, saúdam-vos. Graça esteja com todos vós. Amém. Então, assim, Paulo encerra essa carta com uma saudação assim muito amável, universal, que nós transferimos para a Mônica, para você, Álvaro, e para os nossos queridos telespectadores e irmãos, pedindo assim, de certa forma, desculpa, porque o assunto é muito complexo, mas a gente ofereceu assim todo carinho, toda reverência, todo respeito que temos por aqueles que pensam diferentes, mas ao mesmo tempo respeitando aqueles que buscam uma espiritualidade de luz, com Paulo e Jesus. Zana está falando aqui que, apesar de só ter ficado na introdução, foi o suficiente para clarear um pouco mais os nossos caminhos. E agradece a ambos o trabalho da noite. Gente, muitos agradecimentos aqui, muitas gratidões. Eu não sei se essa pergunta já foi respondida. E eu não vou falar corretamente. Não sou vocês dois. Então, Miriam Souza, ela pergunta: tenho curiosidade para saber sobre Melquisedeque.
nós falamos sobre Melquisedeque, o Álvaro explicou muito bem, vem da palavra Melquisedeque é rei da justiça, Mela em hebraico é rei, Sedeque é justiça. Então, ele é apresentado na carta por Paulo como aquele que não teve genealogia, mas, ao mesmo tempo, ele foi saudado por Abraão e, ao mesmo tempo, Jesus é colocado por Paulo superior a esse rei que se chama Melquisedeque. Está no Salmo, está no Gênesis e aparece só depois desses dois locais na carta de Paulo aos Hebreus, que nós acabamos de tentar trazer para vocês tópicos referenciais para análise, para racionalidade e estudo. Essa acho que é a grande dificuldade, né, professor? Dentro do judaísmo, é tudo muito fechado, né, o conhecimento. O Talmud está em aramaico, hoje a gente tem tradução, alguns tratados por português, para o inglês todos, mas se perde muito na tradução. Então, e não tem índice. Você pega 70 livros e você fala, você quer achar sobre tal assunto. Você não tem um capítulo que fala sobre aquilo. Está tudo espalhado no livro todo, nos livros todos. Então, é difícil encontrar uma referência, por exemplo, judaica, para a gente falar assim, não, está em tal livro. Quando a gente fala está no Talmud, você está dando ali 5.000 páginas para a pessoa procurar. Então, se quiser uma referência em português, que é uma referência acadêmica, eu vou sugerir que a irmã Ilha, ela é uma sumidade em conhecimento de carta aos Hebreus e judaísmo e evangelho e tudo, que é uma das maiores estudiosas que eu conheço. A tese de doutorado dela consegue se fazer download na internet de maneira gratuita. Eu não sei se foi publicado em algum livro que se encontra à venda, mas tem essa tese de doutorado dela, onde ela explora bastante. Eu já me dediquei à leitura, são mais de 250 páginas, 300 páginas, não lembro quantas páginas são. Ela também, ela me enviou, eu também dei uma geral, e é um trabalho dela, é um trabalho digno, irmã Ayla é uma pessoa querida, já participou de tese de banca na universidade comigo, aqui no curso de Ciência das Religiões, e é uma pessoa do Cristo, né? Porque, assim como nós, ela não tem fronteiras. Ela é uma pessoa acessível, amável, dócil, respeitável, sempre pronta a servir, de uma humildade, assim, incomparável, e é uma pessoa que a gente pode não vê-la todo dia, mas a gente não consegue esquecê-la. É realmente algo que embala os nossos corações. Quero mandar aqui um abraço fraternal para ela, sempre disposta a atender aos nossos convites. É uma pessoa que tenho saudade dela, porque, assim como a gente tem saudade de Paulo, de Jesus, das pessoas que a gente quer bem, a gente tem também da irmã Ayla. Muito bem. Maria Conceição Silveira, ela fala excelente reflexão, e aí pergunta em que andar nos encontramos de fato. Eu acredito que ele estaria falando da questão da consciência, que Álvaro acho que comentou no decorrer do trabalho. Então, a casa mental, ela está presente em todos nós, os 3 andares. Nós temos os 3 andares. Até outro dia eu estava refletindo sobre isso. O espírito crístico consegue caminhar em plenitude nos 3 andares. Agora, nós tentamos nos afinizar ao 3º andar. Essa é a nossa proposta. Tanto que Jesus diz assim, aquele que subiu ao telhado, não desça ao sótão. Se você não entender casa mental, não dá para entender esse versículo, ele é difícil. Se você está no telhado, você está lá no topo, no mais alto da sua casa mental, que fisiologicamente ele se manifesta no neocórtex, aqui na frente, onde nós temos, por exemplo, quando você realiza caridade, os impulsos eletroneurais, eles se manifestam majoritariamente no neocórtex, na produção de música, na caridade, no perdão. E, por exemplo, eu estou com muita raiva. Aí se desce lá para o cérebro reptiliano.
primeiro andar. Então a gente fica variando. O André Luiz explica para nós que a gente tem picos de evolução e a gente cai. Então a gente faz uma prece, vive um momento gostoso, a gente tem um pico, e aí nas paixões do dia a dia a gente se perde. A gente se perde justamente nos automatismos, nos nossos reflexos não raciocinados. Então a gente às vezes está encarnando há tantos milênios, respondendo com agressividade a aquilo que, entre aspas, nos encurrala moralmente ou fisicamente, que a gente se habituou a responder às pessoas com arrogância, com raiva, e a gente já desceu para o primeiro andar da casa mental e nem percebeu. Quando, na realidade, a gente deveria exercer o perdão sem descer do terceiro andar. Aquele que edifica uma cidade no alto de uma montanha não pode escondê-la. Também é um versículo do Evangelho. Por quê? Se você está aceso no topo, conectado ao divino, você não esconde isso de ninguém. Isso é claro, notório na sua vida, nas suas ações. Mahatma Gandhi não conseguiu esconder a grandiosidade dele. Então, em qual andar a gente está? A casa mental é uma casa mental constituída de 3 andares. Então, nós estamos ainda caminhando, permeando os 3 andares. Quem sabe um dia, daqui a alguns milênios, ou milhões de anos, nós consigamos estar única e exclusivamente no terceiro andar da casa mental. Agora, vamos dizer uma coisa. Automatismo orgânico é importante também. Então, a gente não vai se desvincular quando no corpo físico, a gente não vai se desvincular do primeiro andar. Porque a gente tem que piscar, a gente tem que digerir, a gente tem sistema imunológico, isso tudo está no primeiro andar. Sede dos hábitos, dos instintos, inteligência não raciocinada, isso tudo faz parte do princípio inteligente. Mas a gente não pode descartar. Mas a proposta é, a gente se utiliza de tudo isso para alcançar o terceiro andar. E quem sabe permanecer lá. Quer responder também, professor? Não, eu queria só fazer um pequeno resumo. É como diz a parábola do bom samaritano, nós estamos entre Jerusalém e Jericó. Você escolhe se vai ficar em Jerusalém ou se vai descer para Jericó, a ser assaltado por ladrões na estrada, descer nas suas vibrações, baixar o seu nível evolutivo, a sua sintonia e se tornar passível de obsessões e de dificuldades. Então, a escolha é nossa. Vamos subir para Jerusalém ou vamos descer para Jericó? É mais ou menos por aí. Joséia Menezes, ela agradece as palavras esclarecedoras, as colocações, iluminando as nossas consciências. Como é bom ouvi-los e entender melhor o que Paulo nos apresenta de Jesus em sua vida. Obrigado. Maria Leci, ela faz o seguinte comentário: o templo era ele, e como ele disse que ele ergueria em 3 dias, era ele ressuscitando em 3 dias. E Kleber Flores, o nosso irmão de Vitória da Conquista, ele bate palma, né, agraciado por estar vendo 2 gerações de estudiosos apresentando um trabalho nessa noite. Nosso amigo querido, deixar um grande abraço para o Kleber. Nós queremos agradecer às cidades presentes, mas antes agradecer ao Grupo Espírita Recanto da Prece, que está fazendo a transmissão simultânea, né, do nosso trabalho dessa noite, assim como o Facebook, né? Agradecer a Sônia, a Ieda, Estevão, a Florips, foram as pessoas que eu consegui identificar aqui no Face, né? A todos os nossos irmãos que estão nos assistindo pelo Face. Nossos irmãos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Itabuna, Conchal, São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais, Ipiaú, Ceã, Valença, Salvador, Lisboa, Barreiras, Madrid, João Pessoa, Paraíba. Os nossos irmãos, Álvaro, do grupo Dúvidas, né? Eu só consegui aqui identificar Lu, Benedine, Paulo, Daniel e Fátima. Não sei se tem mais
pessoas lá do nosso grupo de estudo, né? Curitiba, Vitória da Conquista, Kleber e Abigail, que estão presentes também na live, Portugal, Manuela, né? São Paulo, Recife, Pernambuco, Rio de Janeiro, nossos irmãos da Confraternização Espírita de Jequié, nosso agradecimento pelo apoio que nos dão todos os domingos, nossos irmãos do CEBEM, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, que está realizando o 39º mês de Jesus, são 39 anos nesse evento, né? Do qual tem um tema central, o homem e suas buscas, pelo Instagram. Né? Deixa eu me ver. Bom, eu acho que só tem essas falas nessa noite. Eu gostaria de saber se os irmãos gostariam de falar mais alguma coisa para irmos para a prece de encerramento que eu vou solicitar que Álvaro faça. Eu gostaria só... Sim, pode falar. Antes do Álvaro fazer a prece, de agradecer aos nossos irmãos lá do Kleber de Vitória da Conquista, os queridos irmãos, estive lá, eu acho que o ano passado, foi muito bem recebido, pessoal muito receptivo, irmãos queridos, e também o grupo, todos aqueles que estiveram conosco, a nossa gratidão, o nosso respeito e a nossa felicidade de poder estar aqui dividindo com o Álvaro essa responsabilidade de procurar, de uma certa forma, atrevidamente, entender Paulo de Tarso, mas o amor que a gente tem, de que a gente, pela saudade que temos de Jesus, a gente se atreve a procurar entender pela sensibilidade, pelo amor que Paulo demonstra de colocar Jesus realmente conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. Obrigado, Mônica, a você também, querida, pelo seu carinho, pela receptividade, pela convocação. Mulher sabe como mandar e a gente sabe como obedecer, se não for muito burro, né? Tem que saber como obedecer, de forma que a gente agradece por tudo e se coloca dentro das nossas ingratidões de agenda à disposição para outros estudos, se Deus assim o permitir. Esse trabalho, ele está sendo assim tão protegido, né, que nós estamos sofrendo duas intempéries seguidas, né, Álvaro? E interessante que para esse trabalho dessa noite, eu acordei 4 horas da manhã, sem sono, preocupada. E, coincidentemente, foi o horário que meu irmão acordou também. E ele sonhou à noite com o trabalho, né, Álvaro? E aí, quando nós acordamos, 4h30, 4h40 da manhã, já tínhamos resolvido todo o problema, eu voltei para dormir. E eu pensava assim, eu falei, 5, 4 e pouquinho, quase 5 horas, eu falei, o que eu sonho? Eu sonho com carta aos Hebreus a noite inteira sonhando com carta aos Hebreus. Quando eu chego 5 horas da manhã, eu olho o celular, sua mensagem, né, Mônica? E eu respondi, você estava acordado? Eu falei, meu Deus. Não, por nada. E o interessante é que coincidiu, o professor também, né, casou, né? Está disponível na noite de hoje. Então, agradecimento a vocês dois, agradecimento à espiritualidade maior, né, por essa presença e essa proteção. Álvaro, agora é contigo. Vamos lá. Mais uma vez, de corações que são um pouco mais abertos para a compreensão do Evangelho do Cristo, nos colocamos impedidos para que, Senhor, nosso Pai Celestial, ampare as necessidades individuais durante todos os desafios dos quais somos acometidos por essa trajetória na carne, essa trajetória fugaz, mas repletas de ensinamentos. Senhor, sabemos que aprendemos em todas as vicissitudes,
Mas pedimos a Ti que, mediante a tantos desafios que cada um de nós possamos individualmente estar vivendo, ou coletivamente, com uma pandemia, com tantos transtornos que deparamos ao redor de todo o orbe, pedimos a Ti, Senhor, de alguma forma pacifica os nossos corações, para que os Teus ensinamentos sejam vivos em nossas ações, sejam vivos como esperança e sejam lábaros de paz. Pedimos, Senhor, que faça de nossos corações o altar de sacrifício, para que possamos então nos tornar menos indiferentes contra toda a humanidade, compreendendo assim que Deus, nosso Pai, ama cada um de seus filhos e espera que sejamos seus instrumentos de amor no plano físico, aprendendo a amar, caminhando em direção ao próximo, movendo-se de compaixão. Nos aproximamos de Ti. Dessa forma, quem sabe um pouco mais acalentados e com novos horizontes de esperança, de força e propósito de seguir os caminhos de Teu Filho, do Cristo, que caminhou entre nós para legar os exemplos de como amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muita paz a todos e uma ótima noite. Gente, um beijo no coração de todos, uma excelente semana e que o Mestre Jesus nos acompanhe. Agradeço mais uma vez a presença, a confiança do nosso trabalho e até semana que vem.